Vamos para o final do nosso estudo da semana, recapitulando tudo que a gente estudou desde o sábado. É isso, hoje é dia de resumo da semana do nosso guia de estudo aqui, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um guia de estudo sistemático sobre a Bíblia, como a gente estudar da forma correta o que tem aqui na Palavra de Deus, né? O trimestre está chegando ao fim e a gente está aqui estudando alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está vendo aqui histórias diversas e nessa semana a gente pegou a história de Ruth e Esté. Vamos recapitular tudo, fazer um estudo adicional, o fechamento dos aprendizados, porque a gente viu inclusive muito paralelo com as profecias com os nossos dias atuais, tá bom? Então, minha voz ainda tá um pouquinho aqui barreada, como a gente fala aqui na Bahia, né? Tô pedindo a oração de vocês, continuem orando. Com fé em Deus, isso aqui vai ficar 100% logo logo. A febre já passou, mas o trabalho nosso de levar a mensagem não pode parar, tá bom? Então fica até o final porque vai valer a pena. Vale a nossa salvação. Então é isso, vamos lá? Compartilhando a telinha aqui, os slides, para ficar visualmente melhor. Hoje tem muita coisa legal. Peguei alguns conteúdos também de outros estudiosos aí da Palavra de Deus, né? Professores que fazem resumo da lição, para ficar bem completo aqui a abordagem de tudo que a gente viu para você, tá bom? Agradecer e aproveitar aqui e mandar um alô para nossa querida irmã Ana Cristina, que tem acompanhado aqui, se tornou membro aqui do canal. Então, se você ainda não é membro, clica aí. Sendo membro, você tem alguns benefícios. Vou mandar vídeos exclusivos para você, alguns descontos e parcerias de negócios, que eu sou parceiro aqui no meu site. Então, ela colocou aqui, ó, tenho aprendido muito com os comentários da lição com você, meu irmão. Obrigado, Deus seja louvado e honrado por isso, né? Deus e o Espírito Santo têm nos usado e que bom esse feedback, né? Nos motiva, mesmo com as dificuldades, a gente continuar gravando aqui, editando e postando o nosso estudo diário aqui da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, resumo da semana, hoje 13 de junho, sexta-feira, né? A gente viu aqui o verso áureo, o verso para memorizar, que está lá em Esté 5:2. A gente conversou bastante durante a semana sobre esse verso. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então a gente vai falar um pouquinho de todo esse significado, essa simbologia aqui, do que aconteceu com a história real de Esté e o rei, com as profecias, com o nosso dia hoje, tá bom? A gente fez a interpretação da imagem da semana que fica no guia do estudo aqui, né? Tá na lição do sábado, tá bom? Então passa aí. Na lição de sábado a gente viu justamente a introdução, eu falei da interpretação da imagem, né? E aqui tem um resumo do Tá na Lição, que eu gosto muito, e a ilustração do Infolição, feita aqui pelo Felipe Macedo, né? Muito bacana. E na verdade essa semana estudamos duas histórias, sábado, domingo, segunda, terça, né? Os 3 primeiros dias ali a gente viu a história de Ruth e depois a gente viu a sequência da história de Esté, né? Uma falando de redenção, trazendo a ideia da redenção, do resgate, e a outra trazendo mais o foco na libertação do plano de Deus para o seu povo, para os fiéis, para os remanescentes. Então a gente vai ver isso aqui. Ruth ilustrando o plano da redenção, da salvação, integrando a linhagem de Cristo. A gente vai ver aqui que essa descendência, que ela, uma estrangeira, uma moabita, que muita gente ali do povo de Israel tinha preconceito e discriminação por conta do incesto das filhas de Ló com ele, né? Então ela é descendente, os moabitas são descendentes desse incesto de Ló com as filhas, após a destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente viu claramente que a salvação é para todos, inclusive através dela é que veio o Messias, né? Então simboliza o povo redimido. E a história de Esté, a gente vê aqui a história da libertação final do povo de Deus, né? Após perseguição, tudo, preserva a linhagem de Cristo, simboliza o povo fiel em meio à crise. E aqui o resumo de sábado, que é o iniciozinho da semana, fala justamente isso, que a gente tem estudado até no trimestre todo. Histórias reais de pessoas reais, como eu e você, pessoas comuns, pecadores, né? Mas que foram selecionadas e fazem parte do cânon sagrado da Bíblia para que a gente tire aprendizados profundos para o nosso dia, né? Então, ao usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus nos ajuda a ver as coisas de sua perspectiva e a entender como interpretar as profecias que se cumprirão e que foram dadas para fortalecer a nossa fé. A gente viu que muita coisa se cumpriu, repetidas vezes a mesma sequência, o mesmo padrão profético que a gente falou ontem aqui, e o povo não presta atenção, né? A gente viu que se a Bíblia repete é porque isso é importante e Deus tem um recado profundo para nos entregar com isso que está sendo repetidas vezes colocado. E a gente viu na história de Noé, a gente viu com Sodoma e Gomorra, a gente viu com um monte de histórias
a mesma sequência de que o que Deus fala vai se cumprir. Ao longo da história, Deus tem o seu povo fiel e tem gente perseguindo, mas sempre, no final, o fiel vai receber a recompensa, o livramento e a vida eterna, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente viu aqui que no início, os 3 primeiros dias, a gente tem focado no poder da bondade. A história de Ruth, na verdade, traz esse foco no poder da bondade de Deus, né? E a dimensão espiritual e profética perpassa por essa tabelinha. Eu achei bem legal. O professor Rui aí, lá do Amazonas, né? Coloca isso aqui, ó. Elemento, o Adão caído e Jesus como Goel. A gente falou com mais detalhes sobre cada lição dessa, tá? Então, se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, pega aí os vídeos de cada dia que a gente falou, né? O elemento aqui é a condição espiritual. O Adão caído foi morto espiritualmente. A gente viu que ele perdeu a glória de Deus por conta do pecado, né? Então, ficou destituído da glória de Deus por conta da pecaminosidade, do mal que ele recebeu e aceitou, desobedecendo a ordem divina, né, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Só que Jesus vem como Goel, como redentor, como sal resgatador e transforma isso, essa morte espiritual, em um espírito vivificante. Então ele traz de novo a possibilidade da glória divina retornar para a raça caída, para a humanidade. A gente vê aqui no elemento da descendência, o Adão caído se tornando escravo do pecado e dando essa natureza pecaminosa para sua descendência. Para mim e para você. Né? O mundo caído, escravos do pecado. O salário do pecado é a morte. E a morte veio, a doença veio, todas as coisas ruins vieram por conta do pecado. Só que Jesus vem como Goel, como redentor, resgatador, né? E transforma essa raça humana caída, escrava do pecado, em filhos de Deus. Dá a possibilidade de quem quiser aceitar o seu plano de salvação, a sua graça, ser chamado de filho de Deus. Então, filhos regenerados, resgatados, né? A herança, o elemento da herança, a gente vê aqui que Adão caído perdeu a vida eterna, né? E Jesus vem para restaurar essa herança celestial. Com relação ao elemento da lei, a gente vê que a raça caída, Adão, é resistente, quebra as alianças que Deus faz, né? Se tornando incapaz de obedecer aos mandamentos, de viver conforme Deus quer, conforme Deus pede, né? Então a raça caída, com a sua natureza pecaminosa, sempre quebrando, sempre distorcendo, sempre desobedecendo. Mas Jesus vem como um cordeiro sem mancha para cumprir, mostrar que é possível sim, veio dar exemplo e pagar o preço que era a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então Jesus vem e nos dá essa graça, ele vem de maneira substitutiva morrer por nós, né? Então a gente vê aqui o elemento final do propósito universal. Adão caído desonra o caráter de Deus. A gente viu que Deus criou a raça humana para honrar e glorificar o caráter dele, que foi questionado por Lúcifer no céu. Plantou a sementinha da dúvida, levou um texto dos anjos, falando que Deus não era santo, não era justiça, não era amor, né? Uma criatura querendo ser criador. E aí, ele foi expulso, a gente conhece bem a história, e Deus cria o ser humano para ser uma testemunha de que o diabo estava errado, né? Só que a raça humana, infelizmente, cai, né? Se deixa levar pelo pai da mentira, pelo grande enganador, usurpador, né? Então Adão acaba, em vez de enaltecer e glorificar Deus, desonra o caráter de Deus, seguindo as orientações de Satanás. Só que a gente vê aqui que Jesus vem e justifica o caráter de Deus, né? Então Jesus, em sua imensa bondade, se dá a sua própria vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então o ciclo da desgraça e a intervenção do Goel, do Salvador, está aqui, né? Escolhas pecaminosas, a gente viu aqui que é o diagnóstico do pecado, né? O caos, a desordem criada, Deus diagnostica e aí vem a esperança, o plano, né? Os resultados, a consequência, desgraças resultantes, e aqui o Goel quebra esse vício, né? Esse ciclo viciante aqui e traz um ciclo virtuoso, né? De salvação. Se tem uma coisa que a gente pôde perceber aqui durante o estudo dessa lição do trimestre aqui, alusões, imagens e símbolos, ensinando a gente como estudar a profecia, é que a Bíblia usa tanto palavras quanto eventos para comunicar a vontade de Deus e seus planos, né? Na Bíblia toda está assim, com analogias, com metáforas, com profecias, com coisas literais. Então, mensagens proféticas através de acontecimentos, personagens e estruturas narrativas, né? Então aqui, muita gente lê a história de Ruth, como a gente comentou, e não percebe a profecia. E aqui tem, claro, a profecia messiânica da linhagem de Davi, que veio por intermédio dela, né? Ruth é uma mulher moabita que entra para o povo de Israel e se torna ancestral de Davi e de Jesus. Né? Aqui a gente vê em Mateus 1, dos versos 5 a 6, esse registro na Bíblia. E Salmão gerou a Raabe que protegeu ali os espiões, né? Que era a mãe de Boaz.
né? Que é o Boaz, que foi o Goel, o resgatador de Ruth, né? Casou-se com Ruth e gerou Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé a gente sabe que é o pai de Davi, do rei Davi, e através dessa linhagem que veio Jesus Cristo, tá bom? Então, além disso, do cumprimento dessa profecia messiânica, da linhagem do Salvador que viria por essa família, por essa descendência aqui, né? A gente viu que também se cumpre a profecia sobre a inclusão dos gentios no plano da salvação. Que diferente do que muita gente interpreta erroneamente, né? Que a salvação era só para judeus, só para Israel. Deus escolheu um povo para ser luz, para ser exemplo, para ser representante de Deus, para levar a mensagem e ser bênção, ser sal, ser luz para outras nações. Só que o povo falhou, né? O povo negou, idolatrou, se corrompeu. E ao invés de ser exemplo, acabou sendo mais do mesmo. Mas a salvação sempre foi para todos. Deus quer salvar a todos. E a história de Ruth também deixa claro isso. Uma mulher moabita, até então discriminada, né? Estrangeira, ela vem e se torna ancestral do Messias, né? E aqui está em Isaías 11:10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. A ela recorrerão os gentios, deixando claro aí que Deus não faz acepção de pessoas, né? Fica claro isso aqui na história de Ruth. Ruth, como estrangeira, enxertada na linhagem messiânica, representa uma profecia viva da inclusão dos povos gentios no reino de Deus, como descrito por Paulo em Romanos, no capítulo 11, também a gente vê essa referência aí, tá bom? Então aqui, continuando a ideia de Boaz, na história de Ruth, né? Como redentor profético. Boaz atua como Goel, a gente viu isso, que significa o resgatador. Figura legal no Antigo Testamento, que representa alguém que compra de volta aquilo que foi perdido. Isso era uma regra, uma lei ali, uma ordem divina que tinha ali para preservar a linhagem do povo de Israel, né? E a gente viu no estudo que Boaz aponta profeticamente para Jesus como redentor da humanidade, como está a referência de Tito 2,14, que redime e integra tanto judeus quanto gentios em um só corpo, né? Então a Bíblia fala isso lá em Romanos também. A gente vê que há um só Deus, um só corpo, uma só igreja, um só batismo, né? Então, sai dela, povo meu, e todos vão se unir em um só povo para um só pastor, né? Então, muito claro aí a história de Ruth trazendo essa alusão. Então aqui a gente vê também uma tabelinha exemplificando o livro de Ruth, a profecia implícita e o cumprimento, o simbolismo implícito nessa profecia. Então aqui a gente vê a profecia implícita da inclusão dos gentios na linhagem messiânica e aqui cumprida em Jesus e no evangelho aos gentios, que os apóstolos e Jesus deixou claro que era para pregar para todos, né? A profecia implícita de Boaz como redentor e o cumprimento ou o simbolismo mostrando que ele era um tipo de Cristo, né? Uma sombra da realidade, um tipo representando o antítipo que viria o redentor da humanidade, né? No livro de Ruth ainda a gente vê a profecia implícita do nascimento de Obed, avô de Davi, que seria a linhagem como a gente falou aí anteriormente, né? Cumprimento ou simbolismo, a profecia do trono eterno de Davi, que está lá em Isaías 9, no verso 7, né? Que através de Davi ele teria um trono eterno, e na verdade a gente sabe que o reino eterno é o reino que não é desse mundo, é o reino de Cristo, tá? Por isso que a gente diz que o trono de Davi é eterno, porque Jesus é descendente de Davi. Então a gente vê aqui a clareza, né, do livro de Ruth como uma profecia viva ali na história de tudo que aconteceu com ela. Os gentios que são enxertados na videira verdadeira, Romanos 11, dos versos 17 a 24, a gente vê isso, essa referência. E a noiva estrangeira que é aceita pelo noivo Boaz, tal como a igreja é a noiva de Cristo, né? Conforme Apocalipse 19, do verso 7 a 9, né? Perfeito aí o paralelo, né? A gente ainda continua aqui na dimensão espiritual e profética do livro de Ruth, falando da bondade de Ruth, né, para com a sua sogra, a bondade de Boaz para com Ruth e com Noemi, e a bondade de Deus. Então aqui, ó, esse princípio carrega uma camada profética poderosa. Cristo é o nosso Goel supremo. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Está lá em Jó 19:25, né? Então é o Goel. Ele nos resgatou do pecado, pagando o preço com seu sangue. Efésios 1, verso 7. Ele nos restaura a família de Deus. Olha essa referência aqui de Apocalipse 21, verso 2. Ele nos casará com ele mesmo, como noivo e noiva. Ele redime nossa herança eterna. Efésios capítulo 1, verso 14. Ele intercede por nós como um parente que assume nossa causa diante do rei. Então aqui, se você ainda não pegou
o conceito de Goel. A gente vai fazer nessa tabelinha aqui um resumo do que a gente falou durante os dias aqui, né? Goel era uma regra, era um padrão ali orientado por Deus de resgate de propriedades ou de famílias que tinham se tornado pobres ou que venderam seus bens ou que se colocaram como escravo para pagar dívidas, né? Então aqui coloca, ó, o elemento literal, o Goel casa com a viúva e gera um filho para o falecido. Então alguém que morreu e não deixou descendente, né? Então o Goel é um parente próximo que chegava ali, casava com a viúva e tinha um filho, mas o filho era tido como filho da pessoa que morreu, não era do Goel, do resgatador, do parente próximo, né? Então resgatava o nome e a linhagem. Então casa com a viúva e gera um filho para o falecido. E aqui o significado espiritual profético, Cristo assume a humanidade e gera filhos espirituais para a raça caída. A glória que tinha sido destituída, Jesus vem e nos dá a possibilidade de ser chamados filhos de Deus, né? Ou seja, resgatar essa glória divina perdida. Então a gente vê aqui agora o elemento literal, o nome do morto é restaurado em Israel, né? No caso aqui que aconteceu com as famílias ali, o nome de Adão é restaurado em Cristo, a humanidade é redimida. A herança da terra é resgatada, se a terra tivesse sido vendida, a propriedade ali, e a gente vê aqui no significado profético espiritual que Jesus nos restitui a herança, que é a nossa vida eterna, né? Efésios 1:14. E por fim, o elemento literal da viúva, que é resgatada da miséria, da pobreza, né? O significado espiritual, a igreja, que é um hospital cheio de gente doente, cheio de pecador, né? A igreja falha, ela é restaurada e exaltada como noiva do Cordeiro, né? Então, muito bacana aqui esse paralelo, né? Ainda na história de Ruth, para a gente finalizar aí para a parte de Esté. Então aqui eu vou passar rápido porque é justamente isso que eu falei anteriormente. Resgatava terras perdidas da família ou casava-se com a viúva para gerar filhos ali daquele parente próximo que faleceu, né? Redimiu o parente que havia se tornado escravo por dívida. E aqui estão as referências dos livros, ó, Levítico 25, Deuteronômio 25 e Números 35. Também poderia vir um Goel para vingar a morte de um parente, né? Então, no caso de Boaz, ele age como Goel ao resgatar as terras de Elimeleque, marido falecido de Noemi, e também ao casar-se com Ruth para dar descendência a Malom, seu falecido marido, né? Então, ele age duas vezes aí como Goel em dois sentidos. O Goel é a manifestação divina do princípio da substituição. O Filho do Homem deu a sua vida em resgate por muitos, como está em Mateus 20, verso 28, tá bom? Então o livro de Ruth traz esse aprendizado incrível aí do Goel, né? Na Bíblia o Goel não apenas resgata coisas ou heranças, ele se oferece no lugar do culpado, né? E para que isso? Para que o nome seja restaurado, para que a herança seja devolvida, para que a linhagem seja preservada, para que a justiça da lei seja satisfeita. Então a gente vê claramente o papel de Cristo aqui, né? Jesus. A substituição é a chave, né? Olha aqui, o cordeiro morre no lugar do pecador, como estava em Levítico 4, o Goel paga a dívida do falido, Cristo morre por nós, conforme Isaías 53, versos 4 a 6 e Romanos 5, verso 8, né? Jesus quebra a maldição do pecado ao se fazer maldição por nós, como está lá em Gálatas 3, no verso 13. Então a gente percebe claramente um pouco aqui com um pouco ali, um paralelo, né? Da Bíblia toda conversando sobre a mesma mensagem de salvação, de redenção, através de Cristo, Filho de Deus, que quer nos salvar. Assim, o Goel interrompe legal e espiritualmente o curso das consequências destrutivas do pecado, assumindo a culpa para que o transgressor possa viver. Amém, né? Então aqui, no domingo, a gente viu aí o tema Fome na Casa do Pão, né? Mostrando que Deus está presente, agindo e conduzindo tudo. A gente viu aqui que Deus está presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento, né? Então aqui, a gente viu que Deus permanece ao nosso lado, mesmo quando tudo parece desabar. Isaías 43, 2 tem referência disso. Romanos 8, 28 mostra que Deus dirige a história mesmo quando o caos parece dominar. Está tudo no controle dele, né? E aqui em Apocalipse 21, 4, Deus prepara a redenção final, mesmo quando só vemos sofrimento, né? Então a libertação vai chegar e a gente vê isso no desfecho da história de Esté, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? A gente vê aqui que os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver nesse mundo como evidência de que Deus não existe, que ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem. A gente viu isso na lição do domingo, né? Que Deus não se importa com o nosso sofrimento, né? Só que a gente viu que é tudo errado, né? Não tem nada a ver, porque a Bíblia mostra claramente, muitas histórias apresentam evidência de que nenhuma dessas suposições são verdadeiras, são corretas, né? Deus sempre cuida
Os desígnios dele são sempre melhor, o plano de Deus é sempre maior, tá? Então, segundo a gente viu aqui, Ruth e Boaz, a história de Ruth, que espelha a nossa condição, né, de pobre, miserável, sofredor, e aponta para o início da redenção, né? Deus nos vê e apesar de nossa pobreza, ele nos quer como sua noiva, né? A sua misericórdia e graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mesmo não merecendo, indignos, a gente recebe de Deus a possibilidade, ele estende seu cetro e a gente vai lá e toca. Pode tocar se a gente decidir, né? O livre-arbítrio é nosso, tá bom? A gente viu aqui na lição que sofremos a pobreza espiritual causada pelo pecado, né? Por isso, como Noemi, que pediu até para trocar o nome para Mara, né? Que significa amarga. A gente carrega amarguras que a vida nos deixa, né? Como está em Ruth 1:20. Ruth 2:16. Vivemos dos restos de alegria encontrados em um mundo arruinado. Porém, entretanto, contudo, todavia, Efésios 1:7 deixa claro que a gente recebe esperança da redenção que Deus preparou, né? Então basta a gente aceitar. E aí aqui o Felipe coloca aqui ainda na ilustração que o pecado rompeu nosso relacionamento com o Criador, deixando-nos espiritualmente empobrecidos. Vivemos em um mundo quebrado, colhendo os restos de alegria entre ruínas, mas tudo muda quando descobrimos que Deus não nos esqueceu, né? Então, essa é a mensagem que fica aí clara, né? Estudando a lição dessa semana. Na terça a gente viu aqui sobre Boaz o resgatador, que prefigurava a missão de Cristo, né, como nosso redentor. Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Ele é a favor dos santos do Altíssimo, mas somente porque Cristo pagou o preço por nós. Não tem mérito nenhum em nós, não tem nada que a gente possa fazer para ter mérito nas nossas obras, né? A salvação é pela graça, mediante Cristo que veio pagar por nós. Se colocou, se deu, né? Então por isso que a salvação é pela fé. E é pela graça, é a misericórdia de Cristo. Eu sempre falo isso, que ele quer salvar a todos, mas ele não obriga. Ele se deu para todos, mas o ser humano precisa agir, precisa usar o seu livre-arbítrio para decidir aceitar. Porque ele não vai levar ninguém obrigado, forçado. Então a demonstração que a pessoa aceitou Jesus e pegou essa graça, aceitou, confiou, né, é a demonstração de uma vida sendo nova criatura. É uma vida de obediência, seguindo o que Jesus pede, né? E aí que entra a importância das obras. A fé sem obras é morta. Pelos vossos frutos vos conhecereis. Então é na demonstração da sua vida prática, do seu comportamento, que você demonstra se você aceitou ou não o que Jesus deu de graça para você, que é a possibilidade de vida eterna, a salvação, tá bom? Então, muito claro isso aí, porque tem gente que vem com narrativas com distorção, né? E a gente vê teologias aí totalmente antibíblicas, falando que uma vez salvo, salvo para sempre, né? E que aí o cristão não precisa fazer mais nada. E a gente viu aqui na história de Ruth que ela teve que agir, né? Ela ouviu a sogra pediu para ela ir para, né? Ela teve que colher lá o trigo, a cevada, né, no campo. Ela teve que ir, botar a cabeça lá nos pés de Boaz quando ele estava na tenda dormindo. Então ela fez a parte dela. Se ela ficasse de braço cruzado, as providências não iam chegar. Então é o poder divino com esforço humano sempre, né? Então, a gente vê aqui esse paralelo, essa relação, Boaz, parente de Elimeleque, Ruth 2:1, e Cristo, parente da humanidade. Conforme Lucas 19:10, ele se fez humano, né? Se fez homem, Deus encarnado. Então, Boaz redime a terra e o nome da família. A gente viu que Cristo redime nossa vida e nossa identidade. Boaz age por graça, não por dever. É livre e espontânea vontade, é bondade. Então tá aqui as referências nos textos bíblicos, né, no livro de Ruth. E aqui Cristo salva por amor, não por obrigação, né? Porque Deus é amor, né? Ele é o caminho, a verdade e é vida, né? E aqui Boaz traz a esperança e o futuro a Ruth. E aqui a gente vê em Romanos 8 que Cristo nos torna co-herdeiro com ele, né? Então, Boaz amava Ruth e queria redimi-la, mas havia um parente mais próximo com prioridade legal. E isso simboliza o grande conflito cósmico que a gente vê entre Cristo e Satanás, né? Então, Cristo quer nos redimir, mas Satanás, que é o anjo caído, ele quer usurpar, ele quer dominar o ser humano para levar para a destruição junto com ele, né? Porque o ser humano pecou, então ele se acha agora dono. O ser humano agora se coloca como súdito de Satanás. Só que Cristo fala, epa, não, não, não. Eu vim aí para resgatar, redimir. Ele não vai ser seu súdito, né? Então, a gente vê essa briga, esse é o grande conflito cósmico. Então, só é súdito de Satanás hoje quem quer, porque Jesus tirou essa condenação na cruz quando ele morreu por nós, né? Dando a vida dele pela nossa. Então, aqui de quarta em diante, quarta, quinta e sexta, pra gente já ir para o final, né? A gente vê sobre Esther, né? O poder da beleza. E a gente fala aqui de beleza não só estética, porque muita gente lê a história de Esther ali,
né? E fica só na parte superficial da beleza estética. Aqui o poder da beleza está se referindo à beleza de caráter, à beleza interior. E a gente vai ver isso, né? Esse paralelo dos remanescentes do tempo do fim, qual é a beleza característica desse povo, né? E aqui a gente vê, ó, aspecto da beleza, a descrição e a referência bíblica. Então, aspectos da beleza do povo remanescente, em paralelo, comparando com a beleza de Esther, que não era só física, né? A santidade e a fidelidade, ou seja, a descrição. Onde é que a gente vê essa beleza? Essa beleza é demonstrada na obediência, na guarda dos mandamentos, né? A fé em Cristo Jesus e o testemunho, né? A aceitação do dom profético, né? E a pregação da palavra. Então a gente vê isso, essas referências em Apocalipse 14, 12, né? A gente viu ali que Esther faz jejum, oração e jejum, pede às suas súditas, às suas servas, para jejuar e orar. Então a gente vê a santidade, a fidelidade, né? A gente falou da importância do Deus estar ali presente de forma nítida, apesar de muita gente achar que não está, né? Que não foi diretamente falado de Deus, mas a gente viu a ação de Deus ali em todo momento da história de Esther. A gente viu isso nas lições aqui, nos vídeos diários, né? Então aqui a gente vê outro aspecto de beleza com relação ao caráter moldado por Cristo. A gente vê na descrição que reflete a obra do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Os 9 frutos, amor, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Então, a gente vê ali todos os frutos do Espírito. Outro aspecto da beleza, graça no testemunho. Aqui na descrição, que é o quê? Da razão da esperança com mansidão e temor, conforme está lá em 1 Pedro 3,15. Outro aspecto de beleza do povo remanescente, sabedoria e discernimento. Qual é a descrição? O que quer dizer isso? Aquele povo que vive com inteligência espiritual diante do mundo. Sempre olha o que está escrito e não o que eu penso, o que eu acho, né? Está escrito na Bíblia. É assim. Por isso a gente vê referência no livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 9 e 10. Outro aspecto legal do remanescente, comparando com Esther, amor altruísta. O que é isso, Jardel? O povo serve como corpo vivo, socorrendo e amando o próximo. É característica do povo remanescente, né? Está lá em João 13, 35, Atos capítulo 2, versos 44 a 47. Por fim, outro aspecto aqui da beleza do povo remanescente, característica, né, de Esther, obediência iluminada. Aquele povo que vive uma fé operante, fundamentada na verdade, né? Vive o que fala, né? Não é só aquele digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? João 17, 17, Tiago 1, 22. A beleza de Esther foi canal usado por Deus para libertar o povo em tempo de crise. Não só a beleza física, né? A beleza espiritual da igreja remanescente, sua santidade, verdade e amor visível será um instrumento divino para glorificar a Deus e conduzir outros à salvação no tempo do fim. Então é essa beleza nossa enquanto povo de Deus, povo remanescente fiel, que guarda todas essas características que eu descrevi aqui, é que vai atrair, é que vai chamar a atenção das pessoas. Né? Olha como ele vive, olha como a família dela é abençoada, olha como eles são, né, diferentes. E é essa diferença que vai atrair, que vai chamar a atenção. Essa beleza não é só a beleza aparente, exterior, estereótipo, né? É o interior, é o seu comportamento de cristão, é o seu dia a dia, é o que as pessoas estão vendo na sua vizinhança, no seu bairro, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na igreja. Então, a gente precisa se atentar como é que as pessoas têm nos vistos, né? Com beleza ou com feiura, né? Qual é o nosso exemplo? Fica aí esse recado aqui, claro, com a história de Esther, né? Então a gente viu aqui do poder da beleza, né? Para um tempo como esse, a gente viu aqui ó, que Amã é uma figura tipológica de Satanás. A gente viu lá em Ruth, Boaz sendo tipo, né, do antítipo que era Jesus Cristo, e aqui a gente vê Amã sendo o tipo do antítipo que é Satanás. Veja que relação, né? Lá a redenção, tirando da pobreza, resgatando, restaurando, e aqui a gente vai ver as artimanhas do diabo e o livramento de Deus, né? Então isso tudo a gente vê, especialmente dentro da teologia do grande conflito, né? Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, né? Ou Mordecai, né? Tanto Mardoqueu quanto Mordecai se refere à mesma pessoa que era o tio de Esther, né? Uma é a linguagem hebraica original e o outro é uma versão traduzida aqui para o português, né? Esther 3:6, porque a gente vê na história, às vezes, alguns relatos na lição tá falando de Mardoqueu e outro de Mordecai, né? Mas é a mesma pessoa, tá bom? Assim como Satanás, Amã não se contenta em atacar uma pessoa só, Mardoqueu, mas deseja destruir todo o povo fiel. Então Satanás não se contentou só em contender com Jesus. Ele quis atacar a criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? O ser humano.
Então ele quer destruir toda a raça humana, que é obra-prima da criação, né? Deus falou, eis que é tudo muito bom. Quando Deus terminou o sexto dia ali, criou o sábado e falou, ó, eis que criou o ser humano e fala, eis que ficou muito bom. O diabo não ficou feliz, ele queria participar da criação. O ódio, o orgulho, a inveja, né? E ele quer destruir a todos. Só que não, né? Deus tem a misericórdia e que a gente possa aceitar e viver conforme Jesus pede para que o diabo não prevaleça na minha vida nem na sua vida, né? Mas sim Cristo Jesus, né? Então o motivo, ódio contra a lealdade ao Deus verdadeiro. Então o diabo quer adoração. A gente viu isso na lição, né? O diabo sempre quer adoração e as artimanhas dele, tudo que ele faz é para tirar a adoração de Deus e colocar para ele ou para outras coisas. Né? Se você adorar outras coisas, ele já está feliz, porque tirou a adoração de Deus, que é o único digno de adoração, né? Então a gente vê isso ecoando em Apocalipse 12:17, né? Quando diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, né? Amã, como Satanás, ataca a aliança e tenta apagar o povo que carrega o nome de Deus, os remanescentes, né? Movido por orgulho e desejo de adoração, Amã queria ser reverenciado e ficou irado porque Mardoqueu não se curvou. A gente viu a história aí, né? Isso ecoa Isaías 14, versos 13 e 14, onde Satanás diz, subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho ferido, a exigência de honra e a intolerância à fidelidade do justo são traços satânicos claros em Amã. Não só em Amã, em muita gente hoje aí, né? Muito líder religioso, muito líder político. A gente vê pessoas com esse intuito, né? Com esse propósito de vida e que a gente sabe que está sendo instrumento de Satanás. Então, forte esse paralelo aqui, claro, né? De duas histórias aí com relação ao cenário cósmico. Amã e Satanás, aqui uma tabelinha bem interessante. Amã, inimigo declarado do povo de Deus. Satanás, inimigo dos fiéis, dos remanescentes. Amã, movido por orgulho e desejo de adoração. Aqui, Satanás, movido por orgulho e desejo de exaltação. Amã manipula poderes terrenos para decretar a morte dos judeus. Como a gente já viu várias histórias, né? Daniel mesmo, a mesma coisa aconteceu ali. A gente vê aqui Satanás manipula poderes terrenos para perseguir o povo de Deus. Amã, derrotado pela justiça divina. Satanás, derrotado pela justiça divina. Então a gente vê que Amã, na verdade, é um súdito, é um instrumento usado por Satanás. Assim como Deus tem os seus fiéis remanescentes, instrumentos que ele usa, eu e você, para proclamar a glória dele e desenvolver a sua obra, Satanás também tem usado pessoas, né? E aí você precisa decidir, né, de quem você quer ser súdito, né, de Satanás ou de Deus, de Jesus. E você demonstra isso, a escolha que você teve, a sua decisão, não é da boca para fora, não é falando, porque todo mundo quer, mas muitos não querem pagar o preço. Pagar o preço é você obedecer. É através da obediência que você demonstra se você aceitou Jesus como seu Salvador, né? Então, essa é a relação importante aí que a gente precisa entender em todo estudo, né? Então aqui, quarta, a gente vê a mãe e Satanás, falando disso, paralelos entre a mãe e Satanás que a gente acabou de ver. Então aqui, ó, Jesus é o nosso parente resgatador e o preço que ele pagou para redimir o mundo foi extremamente alto, né? Preço de cruz, de sangue. A gente viu aqui tudo igualzinho, né? Amã desejou ser exaltado acima dos príncipes, Satanás também, acima do Altíssimo Deus. Amã desejou buscar adoração, mas foi rejeitado por Mordecai, né? Por Mardoqueu ali. Satanás buscou adoração, né? Mas foi rejeitado por Cristo. Ele tentou Cristo no deserto, né? Se prostrares e me adorares, eu te vou dar isso aqui tudo do mundo, né? Imagine. E é o que ele faz hoje com as pessoas. Amã usou leis e poder político para atacar os judeus. Satanás usará leis e o poder político para perseguir os fiéis, como já fez no passado, vai fazer de novo no tempo do fim. Amã morreu na forca que ele mesmo preparou com seus filhos, né? Sua descendência. Satanás morrerá no fogo que ele mesmo provocou também com seus seguidores, né? O terço dos anjos caídos e os ímpios que não vão aceitar a salvação em Cristo Jesus. No livro do Apocalipse, vemos que a busca de Satanás por adoração levará o mundo à crise final. Quem não se submeter será alvo de coerção e perseguição, né? É nesse contexto de perseguição que a gente vê aqui essa tabela comparativa, né? O povo de Esté e o remanescente no tempo do fim, né? Muito legal, didática, né? Com relação à identidade, né? O aspecto de identidade. O povo judeu nos dias de Esté, os judeus, povo da aliança, espalhado no Império Persa, estavam ali todos ali, sendo fiéis, né? Mas espalhados, tinham fugido, né? E aqui a gente vê a característica do povo remanescente no tempo do fim. Fiéis de todas as nações, selados como servos de Deus. Pessoas que estão obedecendo os 10 mandamentos, inclusive a guarda do sábado,
testemunhando de Jesus e que estão espalhados em várias denominações, várias igrejas, né? E que na hora do chamado elas vão sair, sai dela, povo meu, né? Então a gente vê essa característica aqui, né, da lealdade religiosa. Na época de Esté, Mardoqueu, né, não se prostrou para Amã por fidelidade à lei de Deus, né? Então a gente vai ver que também o remanescente vai guardar os mandamentos e a fé em Jesus, não vai ter mimimi, narrativas distorcidas aí que foi abolido, que era só para judeu. A gente vê que as características estão aqui claras, né, de que realmente está representando o povo remanescente, o povo de Deus fiel. Então, com relação à motivação da perseguição, a gente vê também um paralelo claro aqui. Então, aqui o ódio de Amã pela fidelidade de Mardoqueu, né? E aí levando a consequência para todo o povo judeu. E hoje, nos nossos dias, é o ódio do diabo, do dragão, contra os santos por sua fidelidade. Apocalipse 13, verso 7. Apocalipse 12, 17, né? O decreto de morte que foi dado lá para o povo de Esté, decreto de extermínio dos judeus promulgado, a gente vê que já teve e voltará a ter decreto para matar os fiéis que não adorarem a besta. A profecia já se cumpriu no passado, já aconteceu várias histórias, ali 1260 anos de perseguição, e a gente vai ver acontecer de novo, né? Caso Jesus volte em nossa geração, né? Se não, vamos dormir, esperar quando Jesus voltar, né? Que vai ser como um piscar de olho para quem descansou no Senhor, né? Tempo de angústia. Então a gente viu aqui que o povo na época de Esté ali, ó, Esté pediu para jejuar e orar, suas servas, todo mundo jejuando e orando, intercedendo 3 dias. E o silêncio de Deus. Deus não se manifestou, não veio um sacerdote, não veio uma fala de Deus através de ninguém, né? Mas Deus agiu de forma ali subliminar, provendo tudo, né? E aqui fica a mensagem para o povo remanescente no tempo do fim, né? Pra gente, tempo de angústia como nunca houve, como tá lá em Daniel 12, verso 1. E a gente vai precisar jejuar, orar, interceder. Intercessão decisiva. A gente vê que Esté intercede diante do rei com risco de vida, né? Se coloca ali podendo morrer, que não podia chegar sem o rei chamar. E ela foi lá e achou graça. E aqui, com relação ao povo remanescente, a gente tem Cristo intercedendo no santuário celestial, né? Conforme está em Hebreus 7, 25 e Apocalipse 8, no verso 3 e 4. A gente vê a providência divina agindo lá para o povo de Esté. Deus não é citado diretamente, mas dirige silenciosamente os eventos. A gente citou isso, né? E no tempo de hoje, para os remanescentes, no tempo do fim, Deus também vai aparecer oculto, né? Em silêncio, mas conduz a história até o livramento final. E é o que chega aqui. No finalzinho, né, da história, a gente vê a vitória e a exaltação final. Judeus são salvos e honrados, Mardoqueu é exaltado. E aqui a gente vê que no final, os remanescentes, os fiéis, reinam com Cristo e recebem a coroa da vida eterna, né? Amém. Que eu e você possamos estar lá, né? E por fim, a gente vê a punição, que tarda, mas não falha, né? Diferente do governo terrestre, que aqui muita gente fica aí buscando impunidade, e a impunidade é a mãe da corrupção. Deus é justiça, né? E aqui a gente vê aqui que é a mãe enforcado na forca que ele mesmo preparou, assim como Satanás, no tempo do fim, vai ser destruído no lago de fogo e enxofre, né? Como está em Apocalipse 20, 10, tá bom? Então aqui a gente vê antes desse desfecho final aí, a manipulação dos poderes terrenos, né, para decretar a morte dos fiéis. Então isso vai acontecer, gente, né? Amã usou o rei Assuero ali para aprovar um decreto de morte contra os judeus. Isso é exatamente o que Satanás faz. Usa poderes políticos e religiosos para perseguir o povo de Deus. Como está descrito em Apocalipse 13, né? Ele opera por meio da besta que decreta que quem não adorar será morto. Inclusive eu fiz um vídeo falando aqui dos 7 reis. É um vídeo mais longo de 2 horas aproximadamente, falando da interpretação correta, usando a própria Bíblia para entender a profecia de Daniel e Apocalipse sobre os 7 reis, tá bom? Então vale a pena, passei no card, na descrição, nos comentários para você ver esse vídeo que eu fiz aqui, tá bom? Então fica claro ali, né, a representação de Amã como a Satanás, Assuero sendo manipulado, o poder civil, né, e o decreto, a perseguição religiosa. No tempo certo, né, ele vai ser derrotado, né, a justiça divina vai entrar, tá bom? Então assim como Assuero, como Amã, Satanás será desmascarado diante do universo, né, lançado no lago de fogo e enxofre que ele mesmo preparou indiretamente ao semear o mal. A armadilha que ele preparou para os fiéis vai se voltar contra ele, né? Então, na quinta, a gente viu isso aqui para um tempo como esse. 4 verdades que nos definem no limiar da história. Fomos chamados por Deus para um tempo profético decisivo, né? Somos parte de um povo que proclama a última mensagem divina. Vivemos para refletir a fidelidade de Cristo em meio à crise final, onde está todo mundo aí negligenciando, achando que é história infantil, conto da carochinha.
Apesar de a Bíblia estar repleta de história do que aconteceu, mostrando, dando exemplo do que vai acontecer de novo, né? Agimos com coragem e confiança porque o rei está conosco, né? Assim como Esther, não estamos sozinhos diante da crise final. O rei está conosco e a libertação do povo de Deus virá. Os momentos finais não serão fáceis. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa de libertação também é. Então só sofre, só vai ficar desesperado quem não está buscando seguir a Deus, ser um remanescente. Se guardar os mandamentos, viver uma vida contrita com Deus, testemunhando de Jesus, levando a mensagem, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então por isso que testemunhar, profetizar, cantando, louvando, pregando, fazendo projetos, né? Porque vai te aproximar mais de Cristo. Então, não precisa temer, você tem que se alegrar, porque quando o fim chegar vai ser a nossa redenção, vai ser a entrega do paraíso, da coroa da vida, pra gente não ter mais dor, mais sofrimento, mais morte, mais doença, né? Não vai ter isso mais de gripe, de ficar aqui tossindo com a voz foém, enfim. Então, a gente tem que olhar o lado bom, não só a parte ruim, né? Essa ação nossa de ser remanescente, de agir como o povo de Esté agiu ali, né? É esse tipo de igreja que age como corredentora sobre o Goel Supremo. Assim como Boaz prefigura Cristo como Goel legal e redentor, Esté prefigura a igreja fiel, que intercede, se consagra e assume riscos por amor ao povo e à missão. Que paralelo incrível, né? Então, Boaz prefigurando Cristo ali como Goel. E na história de Esté, a gente vê Esté prefigurando a igreja, né? Intercedendo, se consagrando, sendo obediente, né? Buscando ali ser exemplo, ser luz, ser sal, né? A igreja é um instrumento designado por Deus para a salvação da humanidade. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos da profetisa Ellen White, página 9, né? E aqui fazendo esse paralelo, né, de como a igreja remanescente Esté age sob silêncio aparente de Deus, prevalece pela fé, jejum, oração, consagração e coragem. Por isso que a gente precisa se posicionar, né? Diferente do que muita gente fala aí, da omissão, do politicamente correto, de ficar ali passando, né, pano na cabeça. Então a gente tem que se posicionar, tem que ser igual a Esté, tem que ir com coragem, com ousadia para até o rei. A gente vê na história que ela até pode ter passado uma faísca de pensamento de não ir, e o tio fala, ó, se você não for, não pense porque você tá aí, você vai se salvar não, né? Não pense porque se o povo judeu for sacrificado, você vai no meio. E se você não for, Deus vai de alguma forma vai fazer o que você deveria ter feito. Então o chamado veio, ela pode ter titubeado, mas ela aceitou o desafio, né? Que a gente possa aprender com isso, né? Então ela rompe com o medo e entra como intercessora diante do trono, como a igreja em tempo de angústia deve fazer, como está em Apocalipse 14:12, Daniel 12:1. Deus é o Goel invisível no livro de Esté. Né? Então Boaz age como Cristo e aqui é o próprio Deus que está ali de forma invisível, né? Subliminar. Ele é o Goel nessa história aqui. Embora Deus não seja mencionado diretamente em nenhum versículo de Esté, ele é o protagonista oculto de tudo, né? A gente vê ali como Davi lembrou da promessa feita a Jonatas de Mefibosete, como a história de José, do sonho que o copeiro lembrou depois. Então a gente vê que o rei lembrou de Mardoqueu, né? De que ele tinha salvo a vida do rei. Então Deus agindo ali, né? Ele provê a posição de Esté no palácio. Ele desmascara o inimigo no tempo certo, ele reverte o decreto de morte, ele exalta seu povo, né? Então, tudo isso são ações típicas de um Goel e apontam para Deus como redentor soberano, mesmo quando parece silencioso, né? Amém. Por fim aqui, para a gente finalizar no estudo adicional de sexta, hoje, como nos dias de Esté e de Mordecai, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo, né? Então, Ellen White coloca aqui, ó, Satanás levantará indignação contra os fiéis do Senhor, promulgando falsos decretos para oprimir o adorador. A verdade do sábado brilha no centro do vendaval e, como fez com Esté, Deus defende o seu povo leal. Nesse campo, será travado o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esté e Mordecai, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Ellen White, o livro Profetas e Reis, página 352, né? Então aqui para a gente finalizar, a gente vê aqui ó, uma fala pesada de Ellen White, ela coloca aqui, ó, Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusar aceitar costumes e tradições populares. Olha que forte isso. Então vai chegar um momento que vai ser popular, todo mundo vai pedir, vai ser uma fala bonita de proteção ecológica, do meio ambiente, de dia de descanso,
Então, é uma minoria que vai recusar aceitar essa proposta que vai ser colocada de forma popular e atrativa por todos os governantes da Terra. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos e indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Imagine, governantes, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias, procurarão destruir a nossa fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis. E olha o que ela fala aqui, ó, sem encontrar nenhuma base, nenhum fundamento, dizendo assim diz a Escritura, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico, eles vão recorrer a leis opressivas que supram sua falta de razão. Então, para assegurar a popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulguem leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do decálogo, dos 10 mandamentos. Nesse campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Então, é nesse cenário aí que a gente viu, é nesse campo que a gente vai, se for na nossa geração, a gente tem que estar preparado, né? Então, para finalizar, dois slides mais aqui. Aterrissagem, né? Tudo levou para quem no estudo dessa semana? Toda a luz do passado, toda a luz do presente e que alumia até o futuro, conforme revelada na palavra de Deus, é para todo o que aceita. A glória dessa luz, que é a própria glória do caráter de Cristo, deve manifestar-se no cristão individualmente, na família, na igreja, no ministério da palavra e em cada instituição criada pelo povo de Deus. Todas essas coisas devem ser, no plano divino, figuras do que pode ser realizado a favor do mundo. Devem constituir símbolos do poder salvador, das verdades do Evangelho, né? Amém. E aqui a aplicação para os nossos dias, para a nossa vida atual, né? A crença de que pertencemos ao povo de Deus e nossa religiosidade não devem nos levar à tristeza, ira ou orgulho, mas a adotar um código de ética sério. Assim como Ruth era gentil e amigável, bondosa, como Esté também, com todos ao seu redor. Inclusive há relatos de que Esté tratava muito bem os seus servos, súditos ali, como rainha, né? Devemos nos esforçar para ser igualmente amáveis com nossa família e com a sociedade como um todo, né? E aí, fica esse aprendizado. A gente tem a luz, a informação profética, né? A importância da guarda dos mandamentos, enquanto muita gente aí não entende. E a gente precisa desse cuidado, desse zelo, da forma de falar, pra gente ser amigável, amoroso, bondoso, né? Às vezes a gente quer falar com ímpeto, e às vezes o tiro sai pela culatra. Às vezes, ao invés de atrair, a gente repele. Então que a gente possa usar, pedir a Deus sabedoria, ao Espírito Santo, poder e força, os frutos do Espírito para levar a mensagem verdadeira de uma forma atrativa, amigável, amorosa. Porque se a gente levar a verdade de forma impetuosa demais, intensa, a gente pode criar repulsa, né? E a pessoa pode não querer por conta da forma que a gente usou. Então, que Deus nos modele e nos faça usar a forma ideal, a forma correta para atrair pessoas para Cristo, tá bom? Então é isso, o estudo demorou mais, sexta-feira recapitulamos tudo aqui. Eu espero que você tenha gostado e eu aguardo você no próximo estudo. Amanhã a gente começa um tema novo, tá bom? Então curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal. Fazendo isso, você sabe que além de você receber avisos, notificações de tudo que eu posto aqui no canal, não só de alimento espiritual, mas de negócio, oportunidades, investimentos, curiosidades, utilidade pública. Você vai receber aviso sempre que eu postar um conteúdo aqui, algo que vai ajudar você em alguma área da sua vida. Além disso, você vai ser um duplicador, um missionário. Você vai levar esse texto, esse conteúdo, esses vídeos para outros locais, para outras pessoas. Porque quando você curte, comenta, se inscreve, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo foi relevante e ele vai mandar para outras pessoas. Então, conto com você, dá essa moral aí. Desde já, um ótimo sábado para você, para sua família, que Deus te abençoe, tá bom? Continua orando daí, que eu oro daqui. Um forte abraço, sucesso. Fique com Deus.